Olá, gente. Aqui é o professor Davi, tudo bem? Hoje nós vamos ter na nossa aula, né? Hoje na nossa aula nós vamos fazer a correção de uma de nossas atividades, no caso aqui a atividade 03. A atividade 03 faz parte do conteúdo que nós estamos estudando, tá? Que é a questão da atmosfera, o tempo e o clima, tá? Então, eu já indiquei a vocês, né, as páginas do livro, passei também uma apostila, certo? Então, cabe agora a gente fazer uma correção da primeira atividade desse assunto que foi enviada para vocês, tá? Vamos ver aqui. Nós temos a primeira pergunta aqui é sobre a relação que existe entre tempo e o clima. Não esqueça que o tempo ele é uma característica momentânea da atmosfera e o clima ele é uma característica, né, persistente que fica sempre, né, em uma região. Então, se eu digo, por exemplo, amanhã vai chover, isso, quando eu falo desse jeito, né, eu estou me referindo ao tempo. Quando eu digo esta cidade é úmida, chove muito aqui, eu estou me referindo ao clima, tá? Então, sobre essa questão aí, né, sobre a relação entre o tempo e o clima, é correto dizer que, tá? As variações do tempo determinam o clima de uma região. Então, para determinar o clima de uma região, o que é feito, né? É estudado durante um longo período de tempo a temperatura, a quantidade de chuva, tá? Que uma cidade ou uma região apresentam e depois, né, que você tem um padrão, você determina se aquela cidade, né, como é o clima daquela região ou o clima daquela cidade. Então, nesse caso aqui, a resposta para a gente vai ser essa alternativa. As variações do tempo e do tempo, né, determinam o clima de uma região, tá? É claro que a gente não pode confundir as duas palavras, mas elas se relacionam, tá? Vamos ver essa questão aqui que talvez esclareça melhor essa situação para a gente. Considere as frases a seguir. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Ou seja, a pessoa quando fala isso, ela está se referindo a uma situação, né, momentânea. Fará calor hoje em São Paulo, tá? Em Goiânia as temperaturas serão amenas. Ele está dizendo que o tempo vai mudar, né? Que a temperatura, que a atmosfera vai se comportar de tal maneira que vai provocar o calor em São Paulo e que vai provocar temperaturas amenas em Goiânia, tá? Então essa alternativa aqui, ela se refere à questão do tempo, né? Aí. Vamos ver a outra. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. E aí nesse caso aí, você já observa que ele está se referindo ao clima, né? Tá? O item 2. 3. Costuma chover muito em São Paulo nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Observa, ele não está dizendo que vai chover, ele só está dizendo que costuma chover nessa época. Então, isso aqui já se refere ao clima. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Então, ele está alertando, né, que pode acontecer uma situação que provocará chuva, né, em Belém. Então, 1 e 4 se referem ao tempo. 2 e 3 se referem ao clima. Vamos ver aqui. Letra bem aqui. Letra C, né? 2 e 3 fazem referência ao clima e 1 e 4 fazem referência ao tempo. Tá? Vamos ver a outra agora. Essa aqui vale 5 pontos, olha só. Considere as afirmações a seguir e assinale quando se referirem ao clima ou ao tempo. Chove muito nessa noite intrépida, né?
Então, se eu fosse fazer uma alternativa aqui, eu diria que é tempo, tá? Ora, o sol dessa tarde manifestou-se muito forte do que nos outros dias. Quanto calor! Novamente, ele está se referindo ao tempo. O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás, tá? Então ele está dizendo que houve uma alteração aí de um longo período. Então ele não está falando de um tempo, né? Ele está falando de clima. Conheci uma região recentemente. Lá a umidade é muito menor durante boa parte do tempo. Olha só, ele está dizendo que aquele lugar é daquele jeito, tá? Então nesse caso a gente está se referindo ao clima. O céu está nublado, mais uma vez em Curitiba. Ou seja, quando o céu está nublado, existe a possibilidade de chover, né? Então aqui ele está se referindo ao tempo. Vamos ao outro. Se o clima é a variação do tempo em um determinado lugar, pode-se afirmar que a alternativa que indica, respectivamente, tempo e clima são, vamos ver, respectivamente, tempo e clima. São Paulo tem um inverno chuvoso. Não, aí já está falando sobre clima, né? Então essa daqui já está eliminada. Manaus é uma cidade úmida e quente. Novamente, a gente está dizendo que aquele lugar é daquele jeito. Então não é tempo, aí é clima. Ele quer primeiro o tempo, né? C. Porto Alegre, à noite apresenta tempo chuvoso, com previsões de tormentas fortes pela madrugada, né? Então aqui ele só está falando sobre tempo. Bora ver a outra. Pelotas não teve chuvas semana passada toda, embora o inverno nessa cidade seja chuvoso. Então aqui nesse caso ele fala, né, primeiramente de tempo e depois ele fala de clima, tá? Então letra D. E só para tirar a dúvida aqui, olha, Curitiba amanheceu com céu nublado. Ele está falando de tempo, né? Com grande possibilidade de chuvas esparsas. Aí novamente ele está falando de tempo. Então é a letra D. Assinale a alternativa correta sobre o clima e o tempo atmosférico. Letra A. Nos últimos tempos, diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao clima? Não, pelo contrário, né? Na verdade, isso até houve até um aumento, né, de interesse sobre isso, principalmente com essa questão relacionada ao chamado aquecimento global, né, que refere-se ao clima. O tempo e o clima são a mesma coisa? Não. Embora se relacione, a gente não pode considerar que são as mesmas coisas, tá? A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura do ar, certo? Dessa forma, quanto maior a temperatura do ar, maior será a pressão. Aí já está errado, né? Certo? Na verdade é o inverso. A temperatura tem que ser menor para a pressão ser maior. A previsão do tempo ajuda no planejamento de atividades, evitando possíveis transtornos e prejuízos? Sim, com certeza, né? Então, essa alternativa é correta, tá? E a letra E diz que o tempo atmosférico pode até mudar, mas não muda durante um único dia? Claro que sim, né? A gente sabe que isso não é verdade. Basta, né, alguns minutos, algumas horas para que o tempo mude rapidamente. Agora aqui, existem diferenças entre tempo e clima. O clima é o conjunto de condições meteorológicas de uma região em determinado período. Já o tempo é a combinação passageira dos elementos do clima. Leia as descrições abaixo, climáticas abaixo e assinale se elas se referem ao tempo ou ao clima. Então vamos ver aqui. O que está sendo perguntado? A frente fria se afasta, mas parte da instabilidade ainda permanece sobre o centro-oeste do Paraná. Nuvens carregadas provocam chuvas desde cedo nessas regiões. Os demais setores paranaenses terão um dia de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva, principalmente à tarde. Está na cara, né, que ele está se referindo ao tempo.
Nublado com alguns períodos de melhoria de chuva, e chuva a qualquer hora do dia. Novamente ele está falando de algo que pode acontecer, tá? E durante um período de tempo curto. Temperatura com verão ameno, chuvas uniformemente distribuídas sem estação seca e temperatura média no mês mais quente não chega a 22 graus Celsius. Precipitação de 1.100 a 2.000 milímetros. Geadas severas e frequentes, num período médio de ocorrência de 10 a 25 dias anualmente. Então ele está descrevendo, né, como é o clima de uma região. Então aqui você vai em clima, né, no quadrado à direita. Com sol forte e poucas nuvens, o ar seco que predomina no estado ainda desfavorece a formação de áreas de instabilidade. Faz calor à tarde. Então, aqui ele se refere ao tempo. Está inserida na região de clima temperado da categoria subquente, com temperatura média oscilando entre 18 e 15 no inverno e entre 26 e 24 no verão. Já está bem definido aí, né? Está definindo, no caso, né, uma região climática, tá? Tá falando sobre o clima. Então, é essa alternativa aqui. Sobre o aquecimento global, é correto dizer, é um evento exclusivamente climático, é uma ocorrência exclusivamente temporal da atmosfera, é um fenômeno climático com efeitos na dinâmica de tempo atmosférico. Letra C. Tá? Deixa eu ver aqui, faltam só 3 questões para a gente terminar. Assinale a alternativa correta. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Não, né? O clima não. Mas o tempo pode. Então essa alternativa não é correta. A previsão do tempo é feita pelo meteorologista, certo? Que não precisa usar dados de equipamentos meteorológicos para prever o tempo, errado. Na verdade, os meteorologistas eles precisam de uma série de equipamentos, né, para poder afirmar o que vai acontecer, tá? Então essa está errada. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região num longo espaço de tempo, cerca de 30 anos. Correto, tá? Então é a letra C, a alternativa dessa pergunta aí. Agora aqui, essa aqui. A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera que se desenvolve o clima e o tempo. Sobre o tempo, é correto afirmar que é o estado momentâneo da atmosfera. Está na cara, né? Letra A. Vamos ver as outras aqui só para a gente poder eliminar. É à medida que a altitude aumenta, a temperatura aumenta, está errado. Tá? Em geral, o que acontece? Quando você eleva a sua altitude, a temperatura cai. Quando nos afastamos da costa em direção ao interior, encontramos amplitudes térmicas menores, também está errado. A amplitude térmica aumenta em regiões do interior, né? Certo? E ela reduz. O que é amplitude térmica? Diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Então, próximo do mar, essa diferença é menor. Quando eu estou no interior de um continente, essa amplitude térmica ela é maior, essa diferença é maior. As massas de ar influenciam apenas o clima frio, pois nos climas quentes elas não conseguem penetrar. Errado novamente. Tá? Quanto menor a latitude, menor a temperatura em função da baixa umidade. Errado. Então, baixa latitude significa dizer estar próximo da linha do Equador. E aí, quando você está próximo da linha do Equador, em geral, a temperatura é maior, tá? Bem como a umidade é bem maior, certo? Então, nessa alternativa, nessa pergunta, a letra A. Agora, chegando na última, vamos ver. Indique as frases como verdadeiras ou falsas. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Essa questão acho que está aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui. Não é a mesma coisa. Tá. Vamos ver. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Verdadeiro ou falso? Falso. A previsão de tempo é feita pelos meteorologistas? Verdadeiro.
para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação das características de condições climáticas atmosféricas desse lugar ao longo de um espaço de tempo? Sim, né? Verdadeiro, tá? Deixa eu ver a pergunta que é parecida com essa, é bem aqui. Não é diferente, tá? Então, gente, a gente encerra aqui essa parte, né? Esse exercício. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um zap para mim, certo? Deixa eu ver quanto eu tirei. Ah, tem que colocar um nome aqui, não vou colocar. Falou!